Setembro é o mês da prevenção ao suicídio. Uma das doenças que podem levar a isso é a depressão. O problema é que ainda há muito preconceito e falta de conhecimento em relação às doenças psicológicas, principalmente no mercado de trabalho. Tudo ia bem com a Marta até o nascimento da segunda filha. O misto de emoções com a chegada de mais uma criança mexeu com a rotina da casa. E logo, outros problemas apareceram. Meu marido percebeu que eu estava totalmente desestruturada e irritada, não estava conseguindo lidar com os ciúmes da primeira filha. Emocionalmente eu estava muito nervosa, não conseguia controlar minhas emoções. Como os sintomas são confundidos com uma tristeza profunda, descobrir a depressão é desafiador. A doença é tida como uma das mais incapacitantes do mundo pela Organização Mundial de Saúde. A Associação Brasileira de Psiquiatria estima que de 20 a 25% da população já teve ou vai ter um quadro depressivo. Para se ter uma ideia, é a segunda causa de afastamento no trabalho, ficando atrás apenas das lesões por esforço repetitivo. A situação agravou com a pandemia do novo coronavírus e o isolamento forçado. Um levantamento encomendado pelo Conselho Federal de Farmácia aponta que de janeiro a julho deste ano subiu 14% a compra de medicamentos antidepressivos na comparação com o mesmo período do ano passado. A dificuldade que as pessoas têm de entender que a depressão é uma doença porque elas não conseguem elas não conseguem ver a depressão. E elas acham que depressão não tem um fundo lógico ou que é uma doença apenas afetiva. E não é. A depressão é uma doença que tem alterações biológicas nos neurotransmissores. Então ela precisa ser medicada. Mas ela também é uma doença que traz alterações nos comportamentos. Então ela precisa de uma terapia. Existem casos em que a depressão pode ser considerada uma doença ocupacional adquirida no trabalho. O mesmo vale para os diagnósticos de ansiedade, pânico e síndrome de burnout. Ainda há muito preconceito em relação às doenças psicológicas. Em recente julgamento do Tribunal Regional do Trabalho, no Rio Grande do Sul, um eletricista recebeu R$5 mil de indenização por danos morais porque sofria deboches do chefe por ter depressão. O empregador incitava o suicídio. Casos como esse abrem uma ampla discussão sobre a importância dos cuidados que os trabalhadores devem ter com a saúde mental. E o que acontece é que dentro do ambiente de trabalho, a forma como as pessoas lidam com uma pessoa com um transtorno mental, incluindo a depressão, faz com que esse processo acelere ou ele seja induzido para o tratamento. Caso o trabalhador venha a expressar sinais de adoecimento, é importante que seja identificado dentro do setor de saúde da instituição e que seja oferecida a possibilidade de licença médica desse trabalhador pelo período necessário para a sua recuperação. Temos que lembrar que nós estamos no mês de setembro, que é um mês de valorização da vida e prevenção do suicídio, que também abrange o ambiente de trabalho. Todos nós somos responsáveis. Isso pode salvar vidas. A depressão, sem dúvida, é o mal do século, né? E é uma doença invisível. Para repercutir esse assunto, eu converso agora com a advogada Carla Macarini. Boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora Carla. Muito obrigada pelo convite, boa tarde. Bom, a pessoa que tem depressão, crise de ansiedade, ela pode ser afastada do trabalho, ela deve ser ou tem qualquer tipo de licença? Certo. As empresas, elas não são obrigadas a aceitar esse afastamento se a causa ela não for relacionada ao trabalho, né? Então, é por isso que a gente tem que deixar aqui claro que, para a gente falar em direito do trabalhador, o direito do empregado, a gente tem que saber se a causa principal ou a causa concorrente da doença, ela tem a origem no trabalho. Mas aí, como é uma doença invisível, que eu falei aqui no início, né? Como comprovar que a doença tem relação com o dia a dia no trabalho? Certo. Pensando no lado jurídico, numa ação, né, num procedimento, geralmente o juiz vai indicar que faça uma perícia médica, para que o médico possa constatar de onde veio de onde surgiu a depressão, qual foi o gatilho, se esse gatilho veio do trabalho, da exposição de algum fator ali do trabalho,
se foi a relação com os colegas, o que gerou aquela angústia. Agora, qual que é a diferença, doutora, em relação à doença ocupacional e à doença no trabalho? A senhora já adiantou aqui um pouquinho, mas para a gente aprofundar essa questão. Certo. A doença ocupacional, ela está relacionada ao trabalho em si. São as mais comuns, por exemplo, LER, hérnia, né? Então, o trabalho, ele está ali mais relacionado mesmo às funções que você faz. A doença do trabalho são condições especiais daquele ambiente. Ou seja, você trabalha num lugar onde tem um ruído muito alto, você acaba perdendo um pouco da audição. Isso seria uma doença do trabalho. Tem que fazer essa distinção. A gente fala muito aqui sobre a síndrome de burnout, né? A síndrome de burnout, ela é considerada uma doença ocupacional, tá? Ela é intrinsecamente ligada ao meio ambiente de trabalho, às condições do labor. Então, ela é considerada equivalente a um acidente de trabalho. A pessoa pode ficar afastada, ela pode receber um auxílio doença acidentário, e nesse caso, inclusive, ela tem direito à estabilidade provisória de 12 meses depois do afastamento. Agora, caso haja uma recomendação médica, a empresa ela é obrigada a se adequar, como reduzir a jornada de trabalho desse funcionário, oferecer condições especiais? Certo. Infelizmente, o entendimento ainda é que só se essa doença realmente nasceu ali do meio ambiente de trabalho. Caso não tenha, caso seja, por exemplo, como da matéria que passou agora há pouco, uma depressão pós-parto, infelizmente ela não teria esse direito de ser readaptada e tudo mais. Mas caso ela tenha o liame, né, que ela se direcione, que ela se relacione com o trabalho, ela tem o direito de ser readaptada, de mudar o lugar. A empresa tem que olhar para ela com outros olhos, tem que cuidar. Bom, como acompanhamos na reportagem, né, o eletricista, ele recebia ali bullying, entre aspas, né? As pessoas zombavam no trabalho da depressão. Muita gente acha que é frescura, que não é doença, mas, enfim, essas situações acabam sendo gatilhos para um possível suicídio, né? E essa pessoa, ela pode, inclusive, ganhar a indenização por danos morais, processar o chefe, o colega ou a empresa? Com certeza, né? Nós temos que primeiro fazer a distinção, como eu fiz no começo. O ambiente de trabalho ele não precisa ser a fonte principal, ela pode concorrer. Então, uma pessoa que já tem depressão, ela já tá fragilizada, ela já sofre daquilo, ela ainda é alvo de chacota no trabalho, alvo de piada entre os amigos, isso com certeza gera o dever da empresa de indenizar o empregado por aquela situação, porque você coloca a pessoa, o trabalhador, em risco de vida, né? A gente sabe que a depressão, ela é uma das... as pessoas que geralmente cometem o suicídio, elas têm depressão e tudo mais, e o ambiente de trabalho, ele é fundamental em a grande maioria desses casos, a gente vê, infelizmente, que a angústia realmente veio do trabalho. Doutora Carla Maccarini, muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde mais uma vez. Boa tarde.